Olá, eu sou a Mariana e hoje eu quero trazer para você o estudo do GDC dessa semana, nessa série que entramos, Menos é Mais. Mas antes disso, eu quero relembrar com você o nosso devocional de hoje, do nosso livro As Palavras de Jesus, que temos acompanhado diariamente no estudo dos evangelhos. Hoje eu só vou relembrar com você o nosso devocional do dia 13 de fevereiro, mas dependendo do dia em que você está a ouvir esse vídeo, você pode também ler e refletir sobre esse estudo. Então hoje, no dia 13 de fevereiro, nós lemos sobre o olhar santo. E a gente se lembrou das palavras de Jesus em Mateus 6:22, em que ele disse assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Essas palavras nos lembram da importância de qual é o lugar para o que a gente tem levado os nossos olhos, qual tem sido a nossa perspectiva e o que a gente tem permitido que o Espírito Santo tenha mudado na forma como a gente vê as situações, as pessoas e a nós mesmos, porque como o pastor Calito escreveu aqui, os nossos pés sempre vão seguir a direção aonde os nossos olhos estão. Então, que esse versículo possa mesmo trazer esse ensinamento para o seu coração, de que os nossos olhos, eles são como faróis e eles devem nos apontar para a direção certa, que sempre é a do Espírito Santo de Deus. E sabe, esse devocional, ele tem tudo a ver com o que nós vamos pensar hoje nesse estudo. Nós vamos falar um pouco sobre reavaliar os nossos comportamentos. Estamos falando sobre menos é mais, sobre reavaliar e repensar algumas coisas nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre os nossos comportamentos. Gálatas 6:8, nós lemos na palavra de Deus: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Então aqui a gente já começa com uma pergunta: onde e como temos semeado? Mas que tipo de semeadura é essa? Essa semeadura, ela fala dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, das nossas ações. Sabe, quando a gente começa o ano, é muito comum a gente fazer propósitos de novos hábitos, talvez de uma vida mais saudável, talvez de uma mudança que a gente quer fazer profissional. É muito comum. Mas, na verdade, a gente deve o tempo todo avaliar como temos semeado. E isso tem muito a ver com os nossos hábitos e comportamentos. Às vezes a gente vai vivendo a vida em toda a sua pressão, com as coisas que nós temos que fazer, e às vezes a gente reavalia que um comportamento ele é pontual, mas muitas vezes ele pode estar vindo de um hábito, que pode estar até mesmo que a gente não está tão consciente dele no nosso dia a dia. A gente precisa reavaliar. Sabe, quando a gente fala de comportamento, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer. Vamos reconhecer quais são os nossos hábitos? Por exemplo, você pode pensar, refletir, a que horas eu tenho dormido todos os dias? Se eu for muito sincero, quantas horas de sono eu tenho tido? Um exemplo simples, mas quais têm sido os nossos comportamentos? Nós precisamos reavaliar. Essa é a primeira pergunta que eu quero convidar você a fazer hoje. Perguntar para o Espírito Santo quais são os hábitos, quais são os meus comportamentos. E eu quero falar também com você aqui sobre essa cultura que temos como igreja e esse movimento do 30 semanas, que é justamente um ambiente, um lugar onde a gente pode, num processo consistente, avaliar, reconhecer e entrar num processo de cura e transformação que toca os nossos hábitos, os nossos comportamentos e as raízes que produzem tudo isso. Então, desde já, eu quero deixar esse convite para você. Hoje, a gente vai refletir sobre alguns princípios baseados na palavra de Deus para que você viva a transformação nos seus hábitos e nos seus comportamentos. Então vamos lá, o primeiro princípio que a gente vai refletir hoje é a importância de buscar a sua cura por etapas. Isso é muito lindo dentro da palavra de Deus. Jesus nos ensinou em Mateus 6:11, dá-nos hoje o pão de cada dia. Isso nos fala de como o céu funciona, como Deus funciona. Basta cada dia o seu próprio
mal. Sabe, muitas vezes a gente quer mudar um hábito, ou a gente quer mudar um comportamento, e a gente quer fazer todas as mudanças muito rapidamente. Nós somos a geração da pílula, queremos tomar uma pílula que resolva tudo em poucas horas, mas não é assim que os processos de Deus funcionam na nossa vida. Então você precisa estar muito consciente que as mudanças mais profundas dentro de você, elas acontecerão por meio do agir do Espírito em processos. Sim, Deus faz milagres nas nossas vidas, Ele é capaz de transformar coisas de uma hora para outra. Mas mesmo assim, nós precisamos passar um processo de reaprendizado, de desintoxicar, para reaprender novas formas de fazer. Então nunca se esqueça desse princípio, você vai precisar desse tempo. Isso também vai ajudar você até mesmo a alinhar as suas expectativas, a ter mais paciência consigo mesmo, a ter mais paciência com alguém que está perto de você, que está vivendo um processo de cura. Então lembre-se, basta cada dia o seu próprio mal, e nesse dia Deus vai dar para você o necessário para que hoje você tome a decisão correta. O segundo princípio que eu quero lembrar com você é: decida fazer as coisas corretas e dependa de Deus em todas as circunstâncias. Jeremias 14:22 vai dizer: podem os céus, por si mesmos, produzirem chuvas copiosas? Somente Tu podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em Ti, pois Tu fazes todas essas coisas. Deus é poderoso para fazer e nós podemos depender dele. Isso é uma ótima notícia. Gálatas 5,16, na versão NTLH, nós lemos assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Nós vivemos num tempo em que muitas vezes nós somos levados pelas nossas emoções. E muitas vezes as nossas decisões, infelizmente, são tomadas por aquilo que a gente quer ou deseja, não necessariamente por aquilo que é correto. Então é muito importante, em primeiro lugar, você decidir qual é o padrão, qual vai ser o crivo para você realinhar os seus hábitos e comportamentos. E a palavra de Deus é esse fundamento para nós. Ela é uma palavra de vida que vai nos direcionar. Então a gente precisa trazer isso para o nosso coração e entender que não será na nossa própria força de vontade, não vai ser no meu próprio esforço, por mais que eu queira, vai ser realmente num lugar de dependência de Deus. Então qualquer hábito de mudança passa por um estado de extrema vulnerabilidade, quebrantamento e humildade para cada dia pedir mesmo: Espírito Santo, me ajuda a decidir diferente, a falar diferente, a dar um passo ainda que pequeno, diferente, mas caminhando para aquilo que o Senhor quer para mim. E em terceiro lugar, o terceiro princípio que eu quero deixar para você: foque no progresso, não na perfeição. Filipenses 1,6 a gente lê: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é uma outra tentação muito comum de quando a gente começa a mudar hábitos e comportamentos, é buscar a perfeição. Não sei se você já passou, por exemplo, por uma mudança de hábito alimentar. É algo um pouco difícil, né? Você tem que reacostumar o seu paladar, os seus hábitos mesmo, como você separa os seus dias. E tantas vezes a gente quer fazer uma mudança e ter um cenário perfeito. E muitas vezes isso gera frustração, porque na verdade não existe perfeição. Então um grande segredo para uma mudança consistente é você focar no seu progresso e não na perfeição. Quem foca na perfeição é o olhar da religiosidade, é um olhar do peso da religião, que às vezes até está olhando apenas para o externo, né? E não é assim, isso que Deus está pedindo de você. Ele está pedindo para que você confie nele, no processo que ele tem para você. E é muito bom você a cada dia ver: eu progredi, eu dei um passo a mais, eu estou consistentemente tomando decisões mais saudáveis, meus comportamentos estão numa curva de mudança, e é muito bom celebrar esse progresso e é muito importante a gente fazer isso, porque afinal, se você está em um processo, você precisa celebrar o seu próprio
progresso. Isso é um presente de Deus para nós. Então, traga mesmo essa perspectiva no seu coração. Talvez algo nesse tempo que você achou que nunca seria possível mudar. Com o Espírito Santo, dependendo dele, vivendo um dia de cada vez, você pode sim se surpreender com essa nova versão de você mesmo que o Espírito Santo está fazendo em você. Lá em 1 João 5,18 nós lemos: sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Amém! Em Deus nós não estamos mais sob o domínio do pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Isso significa que temos liberdade para tomar novas decisões. E a Bíblia ainda vai dizer, e o maligno não o atinge. Então temos proteção, temos esse sim do Senhor para avançar. E eu queria deixar essa palavra no seu coração. Sabe, se há um processo e há um progresso, é porque Ele é fiel para concluir e terminar o que Ele já começou na sua vida. E isso é muito especial para nós. Então, nesse tempo, pergunte ao Espírito Santo de Deus: o que eu preciso mudar? O que eu preciso reconhecer? Qual é o hábito? Qual é o pensamento que me leva a um comportamento, talvez de ira, talvez de compulsão, talvez de controle, eu não sei, mas algo que o Espírito Santo quer mexer para trazer cura e trazer frutos de vida sobre você e sobre o seu futuro. Muitas vezes, o menos vai ser muito mais. Mas foque no progresso e no crescimento que Ele tem para você. Então, para a reflexão, vamos pensar e refletir. Seus comportamentos de hoje resultam em frutos que honram a Deus? Quais são os seus comportamentos, o que eles têm gerado, como têm sido os seus diálogos, as suas conversas, os seus relacionamentos, o que o seu corpo está falando? Você está muito estressado, não está conseguindo dormir, não está comendo bem. O que isso está falando? Pergunte ao Espírito Santo de Deus e Ele vai te dar respostas e discernimento para essa reflexão. Para oração, ore pedindo para que o Espírito te mostre quais os comportamentos que precisam mudar. E talvez a resposta dessa oração vai surpreender você, desde que o Espírito Santo mostre e revele talvez pontos cegos, mas ele vai te mostrar qual vai ser o próximo passo. Para a aplicação, porque toda mudança precisa de processos de passos práticos. Efetue a sua inscrição no novo ciclo do 30 semanas. Nesse mês estamos iniciando esse novo ciclo para esse ano, então é uma oportunidade maravilhosa de você estar nesse ambiente e viver de uma maneira profunda e com outras pessoas também, um ajudando o outro a viver essa transformação. Então, mais uma vez, eu quero incentivar você a conhecer o 30 Semanas, a separar um tempo na sua agenda semanal para estar nesse ambiente de transformação. E eu posso dizer a você que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E para indicação, converse com a central de atendimento da igreja da cidade para conhecer e saber como você pode participar do ciclo do 30 Semanas nesse ano. Quais são as possibilidades na localidade onde você está. Que você decida mesmo separar um tempo na sua agenda devocional, talvez com a sua família, talvez com o seu cônjuge, seu filho adolescente, e estar nesse ambiente de cura e transformação e bênção para a sua vida. E para você que ainda não faz parte de um GDC, vai aparecer aqui na tela um link onde você pode colocar as suas informações e buscar um grupo da cidade para você fazer parte. Nós temos diversos grupos em diferentes locais, dias da semana e também grupos online. Então acesse e ache um grupo para você ser parte e fazer parte mesmo de uma família para pertencer. Deus abençoe você, vamos continuar juntos nessa grande série Menos é Mais, aprendendo com as palavras de Jesus e vivendo plenamente toda a cura que o Senhor tem para nós. Deus abençoe você.